Oi, pessoal! Estou aqui de volta, espero que vocês estejam todos bem. Eu vou começar hoje a falar sobre os povos da Mesopotâmia. Na última aula a gente viu um pouquinho como era a organização social das cidades da Mesopotâmia, né? E hoje a gente vai falar sobre os povos, então, que habitaram a Mesopotâmia. Eu repeti várias vezes para vocês que a Mesopotâmia não é a civilização, ela é a região que abrigou diferentes civilizações, ok? E aqui a gente tem algumas dessas civilizações. Meu plano, dependendo do tempo que eu gastar aqui na minha gravação, era esgotar todos os 5 povos nessa aula, né? Porque isso ia dar uma adiantada boa. Mas vamos ver o que a gente faz. Prestando atenção naquele detalhe que eu falei para vocês, de que os slides com a setinha vocês vão copiar, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre sumérios, acádios, babilônicos ou amoritas, assírios e caldeus ou neobabilônicos, ok? Pessoal, então vamos começar falando sobre os primeiros povos que chegaram na região. Olha aí a setinha. Mas para ajudar vocês, né, hoje vocês não vão copiar esse slide todo. Tá vendo que eu sublinhei? Eu quero que vocês copiem essas partes que eu sublinhei, tá bom? O título aqui e essas frases que eu sublinhei. Então, nós vamos começar falando sobre os sumérios, povos que chegaram na região aí antes de 2000 antes de Cristo, tá? Na região da Mesopotâmia. Os sumérios vieram provavelmente da região do Planalto do Irã, e começaram a se fixar na região da Mesopotâmia, e foram eles os responsáveis por criar as primeiras cidades-estados que a gente teve na região: Kish, Ur, Urk, Lagash, Eridu e Nippur. Tá? São dessas cidades antigas que os sumérios criaram. O que é uma cidade-estado? Vamos lembrar um pouquinho esse conceito? A cidade-estado é uma organização que foi muito comum no mundo antigo, mas a gente até hoje tem algumas, né? Onde a cidade é o país, tá? Não existe, porque hoje a gente quando fala, é um país, você pensa que esse país tem várias cidades. As cidades-estados é uma cidade só, mas ela tem, ela é o país, ela é o próprio país. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, Singapura. Singapura é só uma cidade, mas é um país autônomo, tá? Então essas cidades que eu citei para vocês, elas eram cidades-estados. Então os sumérios, eles não formaram um império. Quando se forma um império, aí você vai ter um governante governando várias cidades, tá? Fazendo mais ou menos na configuração que a gente conhece hoje, por exemplo, os países, né? Você tem um país, um governante, e ele gerencia tudo aquilo. Só que o império, ele tem aquela ideia da conquista, né, de muitos povos, conquistar povos que originalmente não faziam parte daquele povo, aí vai conquistando e alargando as suas fronteiras, tá? Então, no mundo antigo também foi muito comum a formação de grandes impérios. Na verdade, a gente vai passar o ano praticamente todo falando da história de impérios, né? O Egito foi um império, aqui a gente vai falar daqui a pouco dos acádios, que também foi um império, e entre outros que a gente vai estudar durante o ano. Então, mas é só para a gente marcar essa diferença, né? Cidade-estado é quando você tem uma cidade e ela tem status, vamos dizer assim, tem status de país. E o império é quando você tem um povo que sai conquistando vários povos diferentes e alargando suas fronteiras, tem um território bastante amplo, né, vamos dizer assim. Então, no caso dos sumérios, né, eles não se organizaram em império, eles se organizavam em cidades-estados. Cada cidade-estado sumeriana tinha o seu próprio rei, suas próprias regras, né? Então eram organizados assim. No império, por exemplo, você tem o rei, o imperador, e ele governa tudo, né? Todas as cidades que envolvem o império. Na cidade-estado, você só tem uma cidade, e aí cada cidade ela é autônoma, né, para se organizar, fazer seu conjunto de leis, às vezes ter o seu deus favorito, então elas são completamente independentes uma da outra. E era assim que os sumérios se organizavam politicamente, né, em cidades-estados, tá? Essas cidades eram governadas por uma liderança que era chamada patesi, tá? As terras dessas cidades eram consideradas propriedade dos deuses.
desenvolveram a agricultura, mantiveram um intenso comércio e eles saíam desde lá do mar Mediterrâneo até o Vale do Rio Indo, que é na Índia, então isso mostra quão longe eles chegaram, né, para aquele momento, 2000 a.C., é algo surpreendente, né? E uma coisa que destaca os sumérios dos outros povos foi a invenção da escrita, que isso aqui eu quero que vocês anotem, tá bom? Então, eles inventaram a primeira forma de escrita e nos próximos slides eu vou mostrar para vocês como é que é, mas eu aposto que vocês lembram, né? Que é a escrita cuneiforme. Ela levou esse nome porque ela tem formato de cunha, né, que a gente diz, né, eles usavam os instrumentos como se fossem umas espécies de, vou chamar de palito, só para vocês entenderem o que eu quero falar, e aí inventaram então a primeira forma de escrita que a gente tem notícia, tá? Provavelmente foi na Suméria também que surgiram as primeiras rodas, né, que eu já falei aqui em alguns momentos. Que acontece? As cidades sumerianas, elas viviam em constante conflito, tá? Tentando uma dominar a outra e quem sabe até formar um império. E isso acabou enfraquecendo as cidades sumerianas e acabou dando oportunidade para que um outro povo chegasse na região e dominasse todas as cidades da Suméria, certo? E esse povo que vai chegar são os acádios, tá? Era um povo de origem semita, que a gente fala, né, que viviam aí num determinado momento, era um povo nômade, mas que aos poucos foram se fixando e tomando terras de outros povos. E aí a gente fala, alguns povos são de origem semita, a gente vai falar dos hebreus, por exemplo, né? A explicação bíblica para os semitas é que eles eram descendentes de Sem, filho de Noé, né? Só daí que vem a palavra semita, tá bom? Então, assim, eles invadiram então a região, tomaram as cidades, né, sumerianas e começaram a formar ali o primeiro império da região, que é o Império Acadiano, tá bom? Eles fundaram uma cidade, que foi a cidade de Acade, tá bom? Em 2000, a gente não vai falar de todos os reis que governaram cada cidade, a gente não tem tempo para isso, né, infelizmente. Mas a gente vai destacar alguns desses reis que marcaram a história nessa região aí da Mesopotâmia, tá bom? E um desses primeiros reis que a gente vai destacar aqui foi o rei acadiano Sargão I, certo? Ele vai ser o responsável por realmente unificar boa parte das cidades que existiam aí pelo centro-sul da Mesopotâmia. E aí, dando status de império para esse reino acadiano, ok? Então, se falar em Sargão I, a gente tem que lembrar que foi ele que unificou as cidades todas do centro-sul da Mesopotâmia e formou aí o Império Acadiano, que é o primeiro império que a gente vai ter na região da Mesopotâmia. Enquanto ele viveu, o império foi muito forte. Tá? Depois que Sargão I morre, a gente vai ter um processo de enfraquecimento do Império Acadiano. Tá? Então, por volta aí de 2100 a.C., o Império Acadiano vai desaparecer. É lógico que no mundo antigo, às vezes o império desaparece com a formação de outro, né? Porque chegam outros povos e dominam, e a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Qual foi esse povo que chegou e dominou essa região e pôs fim ao Império Acadiano. Aqui a gente tem as figuras da escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, gente, ela era feita em tabuletas de argila. As tabuletas de argila, eles era o que eles tinham para escrever, né? Eles não desenvolveram uma espécie de papel. Quem vai fazer isso são os egípcios. E a invenção com o papiro, né? E o papiro se torna, eu digo também que uma invenção revolucionária, porque ele é muito mais fácil de se lidar do que uma tabuleta de argila, né? Mais fácil de guardar, mais leve, né? Mas naquele momento os sumérios, eles escreviam em tabuletas de argila. Então eles tinham as ferramentinhas mais grossas, mais finas, para fazer os diferentes símbolos, né, que tinham aqui na escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, basicamente, ela é uma escrita pictográfica, que a gente fala. Os desenhos aqui representam um ser, uma coisa, uma expressão. Com o desenvolvimento da escrita cuneiforme, a gente vai chegar em um momento da história em que alguns símbolos vão começar a representar o som da voz,
tá? Muito parecido com o alfabeto que a gente tem hoje. O alfabeto, basicamente, ele é as letras, né, as figurinhas lá que a gente usa, figuras não, os símbolos, representam o som da nossa voz, tá? Por isso que a gente fala que é o alfabeto fonético. Então, no caso da escrita cuneiforme, a escrita egípcia, é o tipo de escrita, como eu falei, pictográfica, porque utiliza-se de desenhos que representam uma coisa, representam um ser, representam uma expressão, mas com o desenvolvimento da escrita, eles começaram a desenvolver, de certa forma, uma escrita fonética, mas ela não chegou a ser tão forte, e quando veio a invenção do alfabeto fenício, né, lá na frente, se adotou mais o alfabeto fenício do que esses outros símbolos fonéticos de outros povos, tá bom? Então, porque lá no livro de vocês vai falar essa discussão, né? Vai trazer acho que é um quadradinho rosa, falando sobre isso, né? Que eles começaram a desenvolver uma espécie de escrita fonética, e é verdade, tá? Mas ela no seu início ali, e boa parte da história da escrita cuneiforme, ela é uma escrita pictográfica, tá bom? Que representa uma coisa, um ser, uma expressão, certo? Aqui tem outra tabuleta, né? A gente tem várias dessas tabuletas aí espalhadas pelo mundo, né? Vamos dizer assim, em diferentes museus, mostrando aí a história da escrita. Então, era bastante complicado, porque, assim, eram centenas de símbolos. Eu sempre brinco com os meninos, né? A gente tem 26 símbolos, né? Que são as letras. E a gente tem hora que se atrapalha na hora de escrever, imagina centenas de símbolos, né? Porque para cada situação tinha que criar um símbolo novo. Então, criou-se aí também uma elite de pessoas, vamos dizer assim, que sabiam ler e escrever, que eram os escribas, né? Os escribas eram respeitados dentro dessas sociedades do mundo antigo, porque era como se eles fossem os intelectuais da época, porque sabiam ler e escrever, tá bom? Então era assim, era uma atividade que levava anos a pessoa estudando, né? Até ela aprender a técnica da escrita, aprender a ler direitinho. Tá bom? E eles escreviam, eles pegavam a argila, eu falei para vocês lá no processo, quando eu estava falando dos zigurates, que eles eram ceramistas, né? Sabiam, fabricavam tijolos, eles usavam muito a argila para uma série de atividades, como a gente já falou. Para construção, para utensílios e também para escrita. Eles colocavam a argila ainda molhada, como se fosse numa forma, né? E escrevia ali e depois colocava para secar, né? Às vezes colocava nos fornos mesmo, igual fabricar tijolo, a cerâmica mesmo, porque aí ela fica bastante rígida e dura muito tempo, tá bom? O problema das coisas de cerâmica, assim como os tijolos que a gente falou, é porque pode quebrar muito facilmente, né? Então, se você deixar cair, né? Estragou tudo. Mas era a forma que eles tinham para escrever. Então, escreviam na argila ainda molhada, faziam as marcas lá com seus instrumentos, né? Como eu falei, eram espécies de palitos, né? Que eles iam de diferentes espessuras, que eles iam marcando a argila molhada. Depois colocava essa argila para secar, e aí a gente tinha então, vamos dizer assim, uma página do livro, né? Do caderno. Eu brinco com os meninos sempre que imagina se fosse assim até hoje, né? A gente carregar essas coisas aí, a argila molhada, para fazer a trabalheira que não era, né? Então, com certeza, o papiro lá, que eu costumo dizer também que é uma espécie de tataravô do nosso papel moderno, né? Mas, com certeza, facilitou bastante a escrita, ok? Mas cada povo, à medida que foi desenvolvendo as suas escritas, porque a gente sabe que existem diferentes escritas no mundo até hoje. O alfabeto que a gente usa é utilizado no mundo inteiro, mas, por exemplo, os japoneses têm uma forma de escrita, os chineses têm, os árabes têm a sua forma de escrita. Então, assim, cada povo foi desenvolvendo uma maneira de escrever e como escrever, onde escrever isso, né? Então, no caso dos sumérios, né, dos povos da Mesopotâmia, as tabuletas de argila, até que eles entram em contato com o Egito e começam também a usar o papiro, a trazer o papiro para facilitar esse processo. Só que aí, no caso do papiro, você tem desenhos, aí você precisa da tinta também, né? Como a gente vai ver quando a gente estudar o Egito, né? Porque eles vão fazendo os desenhos muitas vezes coloridinhos também, ok? Então, as tabuletas de argila foram usadas durante muito tempo, ok? Vamos passar para frente. Aqui tem essa evolução da escrita que eu falei para vocês, alguns símbolos que vão começar a representar o som da voz, tá? Nesse processo de evolução da escrita cuneiforme.
Aqui a gente tem alguns símbolos também e a evolução desses símbolos ao longo dos anos, né, dentro da Mesopotâmia. A gente sabe que a língua, o sistema de escrita é algo vivo. Ele pode ir mudando ao longo do tempo, né? Ele nunca fica exatamente do mesmo jeitinho de quando ele foi inventado. Então você pode ver aí que ele vai ficando um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, tá bom? Então, mas continua durando mesmo com a entrada de símbolos que representam a cor o som da voz, foi utilizados muito tempo os símbolos que representavam a coisa, representavam um ser, representavam uma expressão, ok? Então, os sumérios inventaram a primeira forma de escrita que a gente tem notícia, e isso para a história é um assunto que já está mais do que provado, mas, por exemplo, a escrita egípcia provavelmente surgiu um pouquinho depois da escrita cuneiforme, tá? Então, essas escritas antigas, como eu falei, o chinês, por exemplo, né, surgiram assim, a cuneiforme, a gente tem uma certeza de que foi a primeira, por conta dos achados arqueológicos, mas essas outras também que são muito antigas, né, surgiram bem pertinho desse momento aí. Acredita-se que a escrita tenha surgido, né, a escrita aí dos sumérios, por volta de 4.000 antes de Cristo. A gente fala que é uma data aproximada, é lógico, não tem como a gente ter certeza exata de quando surgiu. Alguns livros falam em 3.500 antes de Cristo, né? Hoje eu estou vendo mais essa data de 4.000 antes de Cristo, tá bom? Mas é uma data aproximada e a gente falou, né, no começo do ano que a invenção da escrita, né, marca, né, dentro daquela divisão tradicional da história, marca o início da história. Porque a gente falou que os positivistas criaram aquela divisão e como eles acreditavam que só o que era documento escrito oficial era válido como documento histórico, então a invenção da escrita aí por volta de 4.000 a.C. marca o início da história. Tudo que aconteceu antes da invenção da escrita é o que a gente chama de pré-história, ok? Vamos falar de mais um povo. Ó, aí a setinha novamente para vocês copiarem. Então vocês vão copiar aí o título e o que está sublinhado, tá bom? Primeiro Império Babilônico, que vai surgir aí por volta de 1800, 1600 a.C. Eu falei para vocês que essa região da Mesopotâmia ela sempre foi uma região muito disputada. A presença desses dois rios, né, dos grandes rios e desses vales férteis que se formavam por causa das enchentes, atraía a atenção de vários povos. Então, durante muito tempo na história da Mesopotâmia, os conflitos eram comuns. Na verdade, ainda é uma região de conflito, né, que a gente falou lá atrás, que como hoje é o Iraque, essa região, até hoje é uma região bastante complicada em termos de conflito, né? Uma região tensa, vamos dizer assim. E no mundo antigo, né, se disputava essa região por conta da presença dos vales férteis, da água em abundância. Então, assim, por diversas vezes na história você vai ter essa região sendo invadida por povos diferentes. Eu estou destacando aí alguns que marcaram mais a história desse local, né, da Mesopotâmia, que deixaram marcas mais fortes, vamos dizer assim, nesse local, mas a gente tem aí vários povos que habitaram a região, tá bom? Então, a gente a partir desse momento vai ter a formação de um outro grande império, que é o primeiro império da Babilônia. E a gente acredita que a chegada desses povos vão contribuir para o fim do Império Acadiano. Eles não chegam, que são os amoritas, né? Desculpa, estava esquecendo de falar. São os amoritas. Eles chegam e eles vão tomando aos poucos a terra e até formar por volta de 1800, né, antes de Cristo, o Império Babilônico, tá bom? Porque a gente falou no outro slide, né, que por volta de 2100, 2000 antes de Cristo, já é o fim do Império Acadiano, mas não se formou de imediato o Império Babilônico, né? Os amoritas foram chegando, fazendo as guerras, tomando as terras do que era o Império Acadiano, mas quando se forma e se consolida realmente o Império Babilônico, 1800, aí, por volta de 1800 a.C. Essas datas, gente, da história antiga, muitas delas são aproximadas, né? Por isso que eu fico falando assim, mais ou menos, por volta, né? Porque algumas datas a gente consegue até cravar, né? Falar, não, foi assim,
né? Mas outras, essas coisas mais antigas, talvez a gente não tenha não tenha como, né? Lógico, quando a gente põe uma data dessa num livro, alguma coisa assim, por trás daquilo ali teve muita pesquisa, né? Não é algo aleatório, tá? Mas muitas vezes não tem como a gente dar uma precisão na data, tá? Então, vamos lá, né? Então, os amoritas começam a chegar na região e eles vão começar a destruir o Império Acadiano, como a gente falou, tá? E aí eles vão instalar sua capital na cidade de Babilônia, tá? Por isso que a gente chama esse império que se formou aí de Primeiro Império da Babilônia. Por que que a gente chama de Primeiro Império Babilônico ou Primeiro Império da Babilônia? Porque a gente vai ter em outro momento da história o Segundo Império da Babilônia, tá bom? Então a gente teve dois momentos de auge da história da Babilônia, da cidade da Babilônia, onde dois povos diferentes transformaram a cidade em sua capital. A gente falou que no Império Acadiano, a capital do Império Acadiano era Acade, né? Do Império Amorita foi a Babilônia. Aí a gente chama de Primeiro Império Babilônico, tá bom? E dentro desse Primeiro Império Babilônico, o que a gente vai destacar? Um rei famosíssimo que eu tenho certeza absoluta que vocês lembram, que é o rei Hammurabi, que governou a cidade da Babilônia e realmente transformou a Babilônia num grande império. Se até então os amoritas tinham chegado, estavam fazendo guerra, tomando posse do que era do Império Acadiano, né? Com a chegada de Hammurabi ao poder, ele vai realmente colocar a Babilônia, né, e os amoritas no status de império. Tá? E além disso, lógico que é uma coisa que se destaca, né? Ele transforma os amoritas num império bastante importante e forte enquanto ele governou. E outra coisa que ele vai deixar aí para a história da humanidade é o Código de Hammurabi. O que o Código de Hammurabi ele tem de especial? E caiu uma questão sobre o Código de Hammurabi esse ano no Enem. Eu vou mandar, quando a gente terminar o conteúdo todo, eu vou mandar para vocês uma lista sobre isso, sobre a Mesopotâmia e sobre aquela parte do ensino de história. E aí eu vou colocar lá essa questão do Enem para vocês verem, e aí a gente vai perceber aí como eles cobraram isso, né? Então, o Código de Hammurabi ele é considerado importantíssimo porque foi o primeiro código de leis escritos da história. O que isso tem a ver, professora? Até então, como é que eram passadas as leis para as pessoas, né? Dentro desse contexto que a gente está estudando do mundo antigo? De forma oral. Por mais que a escrita já tivesse sido inventada, as leis ainda eram de tradição oral. As pessoas sabiam que tinham as regras, sabiam que tinham as leis, mas não tinha nenhum lugar que essa lei era registrada. E isso praticamente em todos os povos. Então, Hammurabi, o que ele fez não foi criar uma lei. O que ele fez foi escrever essa lei, mandar escrever essa lei. Quando você tem leis que são faladas simplesmente, ou colocadas de maneira oral, né, para o povo, essas leis podem ser muito mais facilmente manipuladas. Quando você tem uma lei escrita, você pode recorrer e lá ver se aquilo que estão te falando está realmente na lei, certo? E a partir daí, todo o código de lei vai ser escrito praticamente. Dentro das sociedades, lógico, tem escrita. Naquelas que não tem, a gente você vai continuar passando de forma oral, certo? Mas o Código de Hammurabi também, então ele se tornou uma referência. E povos ali, né, da região começaram a escrever seus códigos de lei. E o teor das leis, o que se dizia lá, né, as punições e tudo mais, vão servir de exemplo para outros códigos de lei também. A gente fala, por exemplo, das leis mosaicas, né? Algumas dessas leis mosaicas lembram muito o que era o Código de Hammurabi, tá? Era considerado um código extremamente duro, né, com penas pesadas, mas era o contexto da época, era assim que se pensava, e ela é baseada na lei do talhão, né, que é olho por olho e dente por dente. O que você fez de errado, vamos dizer assim, você deve receber na mesma proporção,
certo? Então essa é a famosa lei do talhão, né, que se resume aí no olho por olho, dente por dente. Eu sei que vocês lembram disso, que é um conteúdo que não sei por que ninguém esquece, né? É o Código Hammurabi. Hammurabi também vai instituir o culto ao deus Marduk. Lá na outra aula eu mostrei para vocês uma representação da cidade da Babilônia, e aí eu mostrei, né, o templo do deus Marduk. Ele vai construir um templo, um zigurate, especialmente para Marduk. A gente teve outros, né, na Babilônia, mas ele vai construir um especial para o deus Marduk, que ele considera o deus mais importante, e ele se considera um representante desse deus aqui na Terra. Tá? Com a morte de Hammurabi, na verdade, a gente vai ter uma desestruturação desse império. Tá bom? Enquanto o Hammurabi morreu, a gente teve o auge do primeiro Império Babilônico. Depois que ele morre, os seus descendentes não vão conseguir mais manter a força do império, desse primeiro Império Babilônico, tá bom? Então, uma coisa que eu quero marcar nesse império, nesse primeiro Império Babilônico, ele foi formado pelos Amoritas, ok? O principal rei desse período, Hammurabi, e foi ele que transformou os Amoritas em um império, escolheu a cidade da Babilônia como capital, e foi ele que fez o famoso Código de Hammurabi, tá bom? O Código de Hammurabi, gente, ele era escrito geralmente em rochas, né, de diversos tipos, e a gente acredita que existiam vários códigos de Hammurabi em vários locais. Esse aí é um exemplar desse Código de Hammurabi, o Códex de Hammurabi, né? E aqui a gente tem o Hammurabi recebendo, né, vamos dizer assim, do deus Marduk aí, a autoridade para governar. E embaixo aqui dessa, né, da figura você vai ter o código. Isso aqui é escrito, tá tudo escrito, tá? As punições, o que acontece, né, se a pessoa ferir algum tipo de ferir a lei, né, desobedecer. Então, se a pessoa constrói uma casa e essa casa cai e mata o filho do dono da casa, o filho de quem construiu também deve ser morto. Aí entra a ideia do olho por olho e dente por dente, ok? Eu coloquei aqui um link de um vídeo de uma pessoa que visitou o Museu do Louvre e conheceu o Código Hammurabi. Eu queria muito ter sido essa pessoa. Vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Em 2018, depois de muito esforço e trabalho, eu consegui fazer uma viagem e eu fui até o Museu do Louvre. E o Museu do Louvre, ele é imenso. Dizem que para você ver cada uma das coisas que está exposta lá, por 10 segundos, eu acho, você gastaria, parece que 7 ou 8 dias. Mas aí, como eu não teria 7 dias só para ficar no Louvre, eu resolvi, eu entrei no acervo, eu já sabia algumas coisas que eu queria ver, entrei no acervo do Louvre e falei, deixa eu ver o que eu quero ver. Então, para eu já ir direto nas salas, né? E aí eu coloquei a Mona Lisa, lógico, que todo mundo vai no Louvre para ver a Mona Lisa e tal. E aí eu pus a múmia que tem lá, algumas coisas. E na minha lista estava o Código Hammurabi, porque ele está lá, né? Meu sonho era ter minha fotinha aqui do lado do Código Hammurabi. E fui, e a gente chegou na região que eles vão dividindo por temas, né? Tem as salas do Egito, as salas da Mesopotâmia, aí dentro das salas da Mesopotâmia vai dividindo, né? Aí Babilônia e tal, e vai fazendo as divisões. E eu procurei, olhava no mapa que eu tinha feito antes de viajar, olhava no mapa que eu peguei lá e cadê essa sala, gente, cadê? Até que meu marido, gastando o inglês dele, conseguiu a informação de que a sala estava fechada para reforma e eu não consegui ver o Código de Hammurabi, tá? Eu falei para ele que ele vai ter que me levar de novo lá, porque eu preciso ver isso antes de eu partir dessa vida, né? Então, assim, tá lá então esse exemplar. Espero que quando vocês viajarem e forem no Louvre, na cidade de Paris, vocês tenham mais sorte do que eu, tá bom? E vejam o Código Hammurabi. Então, esse videozinho é um videozinho de um rapaz, que inclusive ele é advogado. Eu achei o vídeo bastante interessante, porque ele vai explicar a importância desse código também dentro do próprio direito, né, a importância que teve. Então, assim, e ele vai falando um pouco dos códigos, das leis que tinham, das punições, tá bom? Então, acho que seria importante vocês assistirem. Eu vou pôr o link na descrição
E eu vou mandar também para vocês lá no grupo para vocês assistirem, tá bom? Ele é bem curtinho, é um vídeo bem curtinho, tá bom? Não é demorado não. Então assistam lá para vocês verem. Como foi um tema que caiu no Enem, e era um tema que fazia muito tempo que a gente não via. Vai que fica recorrente cair a Mesopotâmia no Enem, né? Então é bom vocês terem detalhes sobre isso. E geralmente, se perguntar sobre o primeiro império da Babilônia, geralmente a referência vai ser a Hammurabi e ao código. Então é importante que vocês saibam, ok? Eu vou terminar nossa aula por aqui. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou terminar nesse coisa, porque já deu meia hora. E com o videozinho que vocês vão assistir, vai dar aí mais uns minutinhos. Então, para dar tempo de vocês copiarem os slides e fazer tudo que a gente tem que fazer, tá bom? Então, lá na cópia dos slides, põe a data, que eu esqueci de falar no início do vídeo, né? Põe a data da sua aula, o tema lá que está se tratando, né? De cada item. Copiem, tirem a fotinha e mandem lá no GR8 para mim. Só um detalhe, no GR8, gente, se você responde direto lá no fórum, isso não vai para o seu portfólio. Mas se você faz um arquivo, por exemplo, você tira a foto e manda lá no fórum, isso se torna um arquivo lá dentro, lógico, e aí isso vai para o seu portfólio. Então, eu recomendo vocês fazerem as coisas no caderno e tirar a foto, porque aí vai direto para o seu portfólio, ok? É isso, qualquer dúvida vocês sabem onde me achar. Um beijo para vocês e assistam o vídeo do rapaz lá do advogado que conheceu o Código Hammurabi, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.